Olá pessoal, hoje na realidade o nosso tema será relacionado à formação da sua autoestima. Você talvez não tenha bem consciência disso ainda, mas se você for raciocinar, você pode observar que praticamente que a sua autoestima, ela altera, ela afeta em praticamente todas as suas ações. Então você pode praticamente dizer que a sua autoestima é o que define muito sucesso seu. O dia que você está com a autoestima em baixa, com uma autoestima baixa, na realidade, você pode observar que muitas coisas fluem com uma certa dificuldade. E aí você acaba criando alguns problemas muitas vezes no quesito mais emocional da coisa. E a tua autoestima ela foi formada no decorrer da vida, tipo, você não nasceu com ela do jeito que ela é hoje. O que a sua autoestima é hoje é o que foi formado com o tempo, com a sua criação, que é essa que é a ideia que nós vamos estar te passando hoje. Mas antes, na realidade, eu quero lembrar do tema anterior que foi repassado aqui, que foi sobre comprometimento, para fazer uma ligação de raciocínio. O último tema que nós abordamos foi sobre comprometimento e envolvimento. Nós te demos uma ideia sobre o comprometimento, de que quando você, presta bem atenção, de quando você está comprometido com algo, é praticamente você respirar aquele algo desde o momento que você acorda de manhã até o momento que você vai dormir à noite. Quando você bota isso, tem isso como referência de comprometimento, quando você quiser algo na sua vida e você usar essa técnica, você vai perceber que você vai se pegar em muitos momentos do dia com o pensamento direcionado a algo. Nós temos muitos pensamentos vagos, então aquele detalhe do pensar e ter pensamento. Você vai perceber que a maior parte do pensar seu vai estar direcionado àquele seu comprometimento. Então, você vai ter uma estrutura legal a cada dia que passa, por mais que aquele querer seu, você acha que é complicado, que é complexo, que é difícil, quanto mais os dias passam, você vai dar um passo naquela direção porque você está comprometido. Isso é comprometimento. E uma coisa muito importante, nós falamos aqui algumas vezes sobre, eu já dei uma dica, algumas ideias para vocês, sobre inteligência consciente e a inteligência inconsciente. É praticamente razão e emoção. A parte emocional, que é a inteligência inconsciente, que está relacionada à inteligência consciente e inconsciente, ela trabalha mais naquele momento que você está em repouso, que você está em um momento de meditação, você com você, ou quando você está dormindo mesmo, ou quando você está em um estado de sonolência, em repouso. Esse momento, a sua inteligência inconsciente, o lado emocional, as emoções que você teve no decorrer do dia, vai estar trabalhando naquele momento. Então, se você tem um comprometimento desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, esse comprometimento teu é racional. Você está usando a tua inteligência consciente, a razão nesse comprometimento. Mas quando você entra no estado de sonolência, a sua inteligência inconsciente, aqueles momentos de emoção que você teve no decorrer do teu dia, a sua inteligência inconsciente vai estar trabalhando em cima daquela emoção e a sua inteligência inconsciente está trabalhando também junto com o que a razão procurou trabalhar durante o dia, junto com o que a inteligência consciente procurou trabalhar durante o dia. Então, quando você, sendo assim, observa bem, quando você está dormindo, você não está parado no tempo. Por isso que pesquisadores afirmam que o sono, que aquelas 8 horas de sono, pesquisas que comprovam que é legal que você durma o mínimo 8 horas, poderia ser de 8 a 12, mas é muito difícil. Então uma pessoa que dorme, que é uma carga horária padrão, ele está mantendo uma estrutura física legal e uma estrutura psíquica legal também. E a sua inteligência inconsciente está trabalhando naquele momento. O teu lado emocional está trabalhando melhor naquele momento. Pessoas, só que no entanto hoje, devido a essa correria, praticamente, que eu acredito que quase que uma doença que predomina nessa época, dessa correria de ninguém ter tempo para nada, tem gente que não dorme 5 horas, 4 horas por dia. Essas pessoas muitas vezes elas ocupam tanto tempo com tantas coisas, então eles estão utilizando muito a razão, a inteligência consciente. Beleza, isso vai auxiliar elas a conquistar algumas coisas, mas elas vão ficando frágeis psiquicamente, fisicamente, e futuramente elas terão problemas, por mais que elas vão conquistar e obter sucesso, porque se compromete muito com coisas, mas elas não cuidam da saúde psíquica e eles não cuidam do sono que trabalha o outro lado. Então, no final, conquistam coisas, mas são infelizes e conquistam doenças com aquilo. E uma pessoa que não utiliza esse equilíbrio entre razão e emoção, acaba conquistando muitas infelicidades, porque acaba vindo doenças junto com aquilo ali. Bom, dando sequência no raciocínio, vamos focar
no seu lado da formação, na realidade, da sua autoestima. O ser humano, ele praticamente tem uma autoestima formada desde quando ele está na barriga da mãe. Tipo, naquela época da gestação. Na gestação, as pessoas, a maioria ignora isso, mas na época da gestação, a criança, ela sente o que a mãe sente, ela sente o que o pai sente e ela o sente. Então é um tri, você pode observar que é um tri. Então, se ela tiver uma gestação saudável, com pai, mãe, e ela de bem com os alimentos que a mãe ingerir e tal, com certeza aquilo será muito benéfico para ela e vai alterar a autoestima, vai estar afetando na parte emocional dela. Quando a criança nasce, cara, tudo o que ela faz, ela não nasce com a autoestima abalada, ela nasce com autoestima legal. Você pode observar com a criança, ela nasce, ela chora, tem aquelas coisas de criança, depois ela começa a engatinhar, começa a andar, ela tem a sensação que tudo no mundo é dela, tipo, ela acha que ela pode pegar tudo, que faz parte dela, e é assim, o mundo é nosso. Aí a maioria das vezes, a maioria das autoridades que tem em casa, autoridades que a gente fala, são pais, mães, avós, as pessoas que criam as crianças são as autoridades máximas dela, são os super-heróis dela. O que um super-herói falar para ela, o pai é o super-herói, a mãe é a heroína, o que a mãe e o pai falar, está falado. Mas, no entanto, ela tem um instinto, tipo, ela quer lá pegar isso, pegar aquilo, e muitas vezes a autoridade chega e fala, não faça isso. Não faça aquilo, isso você não pode. Observa bem, ela vai formando uma personalidade de não, pouquíssimo sim no meio disso. Então, ela vai ficando com a personalidade abalada, com a autoestima baixa. Então, pode observar que se você faz uma visita, se alguém faz uma visita na sua casa que tem uma criança, e aquele alguém, aquela mãe é uma mãe assim de bom senso, educada, se a criança vai mexer na estante, pegar uma coisa, ela vai lá e fala, não bebê, não pode fazer isso. Ela foi preparada daquele jeito. Olha só, porque ela é educada. Aí você fala assim, então ela tinha que deixar pegar. Claro que não. Aí é uma falta de educação, mas não era dessa forma. Tipo, você não tem que falar o que o bebê não pode fazer, você tem que falar o que ele tem que fazer. Aí é diferente. Tipo, você fala assim, não bebê, você não pode. Ela podia falar, bebê, faça isso ou aquilo, cria uma outra forma. Ou não podia fazer parte do vocabulário durante uma criação. Ou não pode, a mãe está sendo educada com a dona da casa, né, que está visitando, mas a mãe está entrando lá na consciência da criança. Tipo, ela está afetando o desenvolvimento psíquico daquela criança. Então ela tinha que usar um outro termo. As pessoas têm que aprender a falar o sim, o que é para fazer, não o que não é para fazer. Pesquisadores colocaram nas orelhas de crianças com menos de 5 anos microgravadores para ouvir o que as crianças falavam, o que as crianças ouviam no decorrer do dia. E comprovaram que a cada 10 coisas que as crianças ouvem, 9 são correções ou repreensões do caráter, que estão no caráter racional, tipo, não faça isso, por que você fez aquilo? Mais ou menos desse nível. 9 são repreensões e 1 é elogio. Estão entendendo? As pessoas trabalham mais o racional e só o negativo, não. E elogia um pouco. Se você foi formado, se você nasceu, isso em famílias normais, né? Famílias normais, tradicionais. Se você nasceu, assim, numa família normal, que eu acredito que aqui a maioria, assim, e nasceu e cresceu dessa forma, você ouviu muitos nãos na sua vida. Então, a tendência de você ter ouvido tanto não, com certeza a tua autoestima, ela não é totalmente positiva, ela é mais negativa, você fica mais com a autoestima baixa. Para você ter uma autoestima alta, você tem que se esforçar mesmo para ter e trabalhar em cima daquilo, que é o que nós estamos procurando fazer aqui. Então, é normal que as pessoas tenham uma autoestima baixa baseado nessa formação, baseado nessa criação, na forma que elas foram se desenvolvendo no decorrer do tempo. E o que isso vai alterar depois na vida adulta? Essas crianças vão ficar adultas. Na vida adulta, nós criamos 2 personalidades. Tipo, nós criamos uma personalidade que nós mostramos para as pessoas, que nós queremos mostrar que nós somos, e nós criamos uma personalidade que nós guardamos para nós, que ninguém pode saber, ela é nossa. Porque eu jogo contra eu, tipo,
o meu lado, eu vi pouca coisa com da inteligência inconsciente, do lado emocional para me enriquecer, e muita da razão, que eu erro. Então, eu tenho que guardar aquele tanto de erro que eu tenho, e eu tenho que mostrar só o que é bom. Aí, quando você conhece alguém que é gentil, que é educado e tal, você fala, puxa, que pessoa massa, está com ele, é legal, está com essa pessoa e tal. Você conhece, por quê que você está falando isso? Porque você está conhecendo ali, a impressão que ele está se esforçando para te dar essa pessoa, para te dar essa boa impressão. E é o que você faz com os outros, quando você quer conquistar alguém, você faz isso. De repente você convive com essas pessoas, aí passa um dia, 2, aí de repente, inconscientemente, aquela pessoa é diferente, aí ela começa a mostrar quem ela é. Aí você vê, poxa, não é bem daquele jeito. Você pode ver que daí vai passando o tempo, você começa a ver os defeitos daquela pessoa. E daí, sabe o que você faz? Para ferrar ela ainda mais, você comenta os defeitos dela. Em vez de esquecer e de falar só as qualidades para elas aumentarem, você comenta os defeitos. Principalmente num relacionamento afetivo. E aí cada vez o defeito aumenta. É encabuloso. Porque nós temos o hábito de ver isso. Então é isso que é interessante de refletir para a gente poder trabalhar nisso. Então nós formamos 2 personalidades e nós mostramos a que nós queremos, e você pode ter certeza que todo mundo é dessa forma. Então a gente tem que compreender, a gente tem que ter a consciência disso, e aí a gente começar a trabalhar em cima dessas personalidades e fazer as alterações que são viáveis, que são necessárias, porque a nossa vida ela tem que dar sequência, ela tem que andar. Tem um estudioso da mente, ele afirma que toda compensação gera uma certa deformação. Tipo, você teve uma personalidade, então, que ela foi formada no decorrer do tempo, que está ligada a essa tua autoestima, e que você pode alterar ela. Só que toda compensação, ela gera uma deformação. Por exemplo, você não tem como você voltar lá a ser bebê novamente, trabalhar na sua mente e esquecer tudo o que você ouve de negativo. Ele está lá no fundinho do seu cérebro trabalhando, não tem jeito. Porque toda compensação geralmente gera deformação no nível físico, no nível psíquico, no nível emocional, em todos os níveis. Mas tem técnicas, e essas técnicas, com o decorrer do treinamento, essa é uma das etapas que eu estou falando aqui hoje, você vai perceber que você vai estar adquirindo técnica para você trabalhar e melhorar e conseguir ser o dono das suas decisões, conseguir fazer você decidir a coisa certa para você e não deixar a sociedade ou os outros induzir e levar você. Essa que é a ideia. E também você pode ver que o que a gente está fazendo aqui, ela te dá até uma referência de como conduzir uma criança, um amigo, ou dar ideia para um amigo ou para um amigo. Então ela auxilia muito nesse lado. Bom, a nossa ideia hoje é te dar como referência. Eu alonguei um pouco o tema aqui, porque eu não consegui focar numa coisa, acabei fugindo um pouquinho, mas eu acredito que foi útil para enriquecer o tema. Mas eu alonguei um pouco, então para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou parar aqui. Mas é interessante que vocês se liguem que hoje nós falamos sobre a formação da sua autoestima, te dá uma ideia de como que a tua autoestima foi formada, e dessa forma dá para você já começar a assinar, e você vai ver que você vai conseguir trabalhar em cima disso. E quando você for a autoridade numa casa, lá na sua casa, você já consegue refletir de como que você vai fazer, como que você vai articular, para você ajudar quem você mais ama. Porque a intenção de um pai, a intenção de uma mãe, de uma autoridade máxima para um filho, é fazer com que ele se dê bem na vida, quando cresça, com que ele tenha a responsabilidade e saiba ter a atitude certa para ele ter sucesso. Então, nenhum pai faz coisas, eu acredito que não, né? Faz coisas para ferir, para ferrar o filho dele. Mas, no entanto, a joga contra o time dele por causa que não tem a informação certa. Então, você pode ver que tem um grande sentido e você vai conseguir conduzir então, aqueles seus dependentes da melhor forma, para quando eles entrarem na maturidade, eles realmente terem maturidade, uma maturidade saudável. Porque tem homens aí, gente, com 60 anos de idade e não tem maturidade ainda. São uns bebezão medroso ainda, certo? Então, posteriormente, daremos sequência a esse raciocínio aqui. E hoje, fechou, tá?